Bom dia a todos, aqui é o professor Rafael. Vou iniciar uma videoaula para a revisão do modelo Entidade de Relacionamento, que é o conteúdo do nosso primeiro bimestre. Começando com o banco de dados, Então, o banco de dados nós vimos lá na primeira aula, que é um conjunto de dados que estão relacionados. Então, nosso exemplo clássico é o exemplo do FSP, onde nós temos dados sobre vários objetos, como professor, aluno, disciplina, curso, e eles estão relacionados de alguma forma. O símbolo do banco de dados é representado através de um cilindro e o nome do banco de dados que nós queremos tratar dentro desse cilindro, ok? Bom, existem vários modelos de dados. O modelo de dado mais amplamente utilizado é o modelo entidade de relacionamento. O modelo entidade de relacionamento ele faz parte do projeto conceitual. Quando nós tratamos de um projeto de banco de dados especificamente, nós dividimos o projeto de banco de dados em 3 projetos principais. Um projeto chamado projeto conceitual, onde nele nós vemos o modelo entidade de relacionamento, que é o assunto do nosso primeiro bimestre. Também veremos o modelo entidade de relacionamento estendido, que é o assunto do começo do segundo bimestre. Tá? Após o projeto conceitual, que é onde nós temos a planta do banco de dados, nós temos o que é chamado de projeto lógico ou relacional. Aqui nós temos várias técnicas. A primeira que nós iremos ver é chamada técnica de mapeamento, onde nós iremos aprender alguns conceitos, como conceitos de relações, instâncias e principalmente o conceito mais importante, que é o de chave estrangeira. Também temos a técnica de normalização, que será assunto do terceiro bimestre. Uma outra técnica que nós costumamos passar em cursos superiores na área de informática, que é a álgebra relacional. Ela é um pouquinho mais complicada, mas de uma forma simples, ela representa de uma forma algébrica as consultas e operações que iremos fazer na parte prática. Por fim, o terceiro projeto é o projeto físico, onde o projeto físico nós iremos criar um banco de dados na prática e fazer todas as manipulações dentro dele, onde nós iremos ver a linguagem chamada SQL, ok? Voltando para a nossa apresentação. Bom, esse modelo foi apresentado em 1976 pelo Continuando a apresentação, esse é o modelo que foi apresentado em 1976 por Peter Shen, onde representa os dados do mundo real através da definição de entidades e os relacionamentos que têm entidades. Esse é o modelo composto por 3 principais elementos: entidades, relacionamento e atributo, ok? Bom, começando sobre a entidade. A entidade dentro de um banco de dados é qualquer objeto que possui características próprias que se deseja registrar. Então, por exemplo, imagine uma pessoa, essa pessoa tem características como CPF, RG, data de nascimento, endereço, telefones para contato, que são os dados que nós queremos registrar. Então, isso são entidades, onde a gente tem dados que queremos registrar dessas pessoas. Com relação às entidades, aqui nós temos outros exemplos: um funcionário que pode ter um salário, um cargo, um código, CPF, RG e vários outros dados. Uma transportadora contendo CNPJ, endereço e assim por diante. Uma nota fiscal com o código da nota fiscal, valor da nota fiscal, quantidade de produtos. Um produto com o código de barra, nome, valor, entre outros, certo? Nós temos 2 tipos de entidades principais: entidades chamadas fortes e entidades fracas. As entidades fortes, dentro do modelo de entidade de relacionamento, são representadas apenas através de um retângulo. Já as entidades fracas, dentro do diagrama, são representadas através de 2 retângulos, com o nome dentro. Tá? As entidades fortes, elas possuem o seu próprio atributo-chave e não depende da existência de uma outra entidade dentro do banco de dados. Elas são a maioria das entidades dentro de um banco de dados.
Já as fracas, elas não possuem seus próprios atributos chaves, dependendo da existência de uma outra entidade. Quase não tem entidades fracas dentro do modelo. Aqui nós temos dois exemplos de entidades fortes, funcionário e departamento. Cada um vai ter seu código, cada um não depende da existência do outro para existir dentro do banco de dados. Tá? Aqui, no primeiro relacionamento, disciplina possui ementa ou ementa possui disciplina, nós temos uma entidade fraca, que é a ementa, e a outra entidade forte, que é a disciplina. No segundo exemplo, nós temos uma entidade fraca, que é o dependente, que depende da existência de um empregado. Certo? Então, essa é a diferença entre entidade forte e entidade fraca. Representação da entidade fraca, 2 retângulos, da entidade forte com um retângulo apenas. Ok? Continuando, falamos agora sobre os relacionamentos. Relacionamentos são a associação entre entidades. Então, nessa figurinha aqui, nós temos uma pessoa, que é um funcionário, se relacionando com a empresa. Tá? O nome que a gente coloca... Terceira parte dos relacionamentos. Então, o nome que a gente coloca para o relacionamento costuma-se ser aquele o mais próximo possível do que vai estar representando aquele relacionamento entre as duas entidades. Então, por exemplo, o empregado trabalhando na empresa, o inquilino alugando o apartamento, certo? Bom, relacionamento, na verdade, é a quantificação de quantos elementos de uma entidade se relaciona com a outra. Né? Para isso, nós temos o que é chamado de cardinalidade do relacionamento. São 3 tipos. 1 para 1, 1 para n e n para n. Outro termo técnico que a gente costuma descrever é o grau do relacionamento. O grau do relacionamento é a quantidade de entidades que estão envolvidas em um relacionamento. Continuando, cardinalidade. Então, por exemplo, vamos verificar 1 para 1, 1 para n e n para n. Então, aqui nós temos 3 relacionamentos, cada um vai estar exemplificando um exemplo. Sempre que eu vou fazer minha leitura, eu pego um elemento da entidade, não vários. Tá? Eu pego um. Então, por exemplo, vou começar lendo pelo funcionário. Um funcionário gerencia quantos departamentos da empresa? Então, ele vai estar gerenciando um departamento. Eu vou colocar um aqui deste lado, do lado contrário, sempre do lado contrário que eu faço a leitura. Já eu pego um departamento, quantos funcionários gerenciam aquele departamento? Então, nós teríamos exemplos de 1 para 1 aqui. Eu tenho um dos dois lados. Ok? Vou pegar agora o funcionário do relacionamento trabalha e o departamento. Então, pego um funcionário, ele trabalha em um único departamento. Então, eu vou ter um do lado do departamento aqui. Já o departamento possui vários funcionários trabalhando nele. Então, eu tenho o N do lado do funcionário. Então, relacionamento 1 para N. Ok? Por fim, o relacionamento N para N. Então, eu pego o funcionário, esse funcionário participa de vários projetos. Então, tem o N aqui. E o projeto possui vários funcionários participando nele. Ok? Então, a gente tem um exemplo de relacionamento N para N. Em todos esses casos, nós temos grau 2 do relacionamento, porque cada relacionamento tem 2 entidades envolvidas. É chamado de relacionamento grau 2. Por fim, os atributos. Os atributos são características particulares que descrevem uma entidade. Então, por exemplo, a entidade empregado, nós temos o nome, idade, endereço, salário, cargo, assim por diante. Então, cada atributo ele tem uma característica. Nós aprendemos em sala de aula 5 principais atributos. Então, aqui eu tenho o nome de cada classificação dos atributos e a representação específica dele. Então, por exemplo, o atributo simples. O atributo simples é aquele que não é subdividido em partes menores. Então, aqui a gente tem um exemplo de data de nascimento. Note que só tem um atributo, não saem outros atributos dele. Diferente do atributo composto, que ele é subdividido em outros atributos simples, como este caso aqui. Então, eu tenho o atributo composto nome, que ele é subdividido em primeiro nome e sobrenome, certo? Então, ou um atributo vai ser simples, ou ele vai ser composto. Ele nunca vai ser os dois ao mesmo tempo. A outra classificação que a gente tem é monovalorado ou multivalorado. Assim como o simples e composto, ou o atributo vai ser monovalorado, ou esse vai ser multivalorado. Aqui a gente diz respeito ao valor do atributo, quantos valores aquele atributo pode ter para um elemento da entidade. Então, eu pego, por exemplo, um aluno. Quantas datas de nascimento aquele aluno vai possuir? Aquele aluno possui uma única data de nascimento. Então, ele possui um único valor para a data de nascimento. Então, atributo monovalorado. Representação, uma bolinha apenas. Ok?
O atributo multivalorado é aquele que pode possuir vários valores se eu pegar um único elemento da minha entidade. Então, eu pego um único aluno. Quantos telefones ele pode possuir? Ah, ele pode possuir vários telefones. Então, nós temos duas bolinhas aqui. Ok? Por fim, um atributo-chave. O atributo-chave ele é representado por uma bolinha toda preenchida nessa anotação, certo? Lembrando que a gente tem outra anotação que a gente sublinha o atributo-chave, certo? É aquele que identifica cada elemento da entidade de forma única. A partir dele eu consigo obter todos os dados de um único elemento. É ele que vai estar identificando o elemento. Então, a gente lembra do exemplo CPF, que cada pessoa tem um único CPF, eu consigo obter todos os dados dela através do CPF. Se nós formos imaginar aqui dentro do Instituto, nós temos os alunos que têm o registro do aluno, certo? Então, o registro do aluno é o que identifica cada aluno dentro da instituição. O código de um produto, é o que identifica cada produto dentro de uma loja, e assim por diante. Ok? Por fim, nós vimos os atributos no relacionamento. Como são utilizados os atributos no relacionamento? Quando a gente vai colocar valores nos atributos, apenas quando o relacionamento ocorrer. Imagine que a gente tem um cliente e um produto, ou seja, um cliente comprando um produto. A data da compra que aquele cliente comprou um produto só vai ser preenchida no momento que ocorrer o relacionamento do cliente comprando um produto. Ou seja, apenas quando ocorrer o relacionamento comprar, que eu vou preencher a data da compra com um valor. Então, um exemplo que vem o atributo no relacionamento, certo? Então, imagine que a gente tem a situação entre aluno fazendo várias disciplinas e uma disciplina sendo feita por vários alunos, relacionamento N para N. Onde que a gente coloca a nota do aluno? No aluno, na disciplina? Aqui vai um conceito muito importante, né? Então, vai ser, eu já falei várias vezes, todo relacionamento que a gente tem N para N, a gente gera uma nova tabelinha, tá? Essa tabelinha, o nome vai ser qualquer um, a gente vai determinar isso mais para frente, a gente vai ver isso mais no segundo bimestre. Então, a nota seria o atributo do relacionamento e estaria nessa nova tabela criada, certo? Então, vamos exemplificar com uma tabelinha. Então, note que aqui nós temos tabela aluno com prontuário, nome, data de disciplina, que eram os campos que nós tínhamos na entidade de disciplina. Aqui eu coloquei o exemplo da nota, né? Se a gente colocar nota aqui, o aluno a gente viu que faz várias disciplinas. Como que eu sei em qual disciplina a Ana Maria tirou a nota 7, né? Então, não fica muito claro. Então, aqui está errado eu colocar a nota no aluno porque a gente não tem as notas de todas as disciplinas. Então, não posso colocar a nota na entidade aluno. Na disciplina, então, tem o código da disciplina e o nome da disciplina. Então, aqui eu tenho as notas, mas de quem que é essa nota 7? Quem que tirou essa nota 7 em banco de dados? Então, não dá para saber também. Então, dessa forma, a nota não pode vir na entidade de disciplina. Daí vem o conceito que eu acabei de explicar. Todo o relacionamento N para N gera uma nova tabelinha. Tá? Então, essa tabelinha nova vai conter as chaves primárias das duas entidades. Então, o prontuário do aluno vem para cá e o código da disciplina vem para cá, certo? A nota entraria nessa disciplina. Então, note que o código, que é a chave primária, identifica cada aluno e o código da disciplina identifica cada disciplina. Juntando os códigos, tanto do aluno quanto da disciplina, eu sei qual que é o aluno que tirou a nota naquela disciplina específica. Então, pegando a 11.111 GBD. 11.111 é o prontuário da Ana Maria e GBD disciplina de banco de dados. Então, eu sei que a Ana Maria tirou a nota 8 na disciplina de banco de dados. Então, note que eu só estou colocando o valor da nota em quando o relacionamento ocorrer, certo? Bom, para a gente praticar um pouco mais, na nossa aula de revisão agora, teremos vários exercícios para estar fixando esses conteúdos. Espero que tenham aproveitado a revisão.